Olá e obrigada por se juntarem a nós, aos estados espirituais. Hoje vamos falar de bênçãos e maldições. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá. Eu recolhi muitas perguntas. No nosso último programa falamos um pouco sobre conceitos como olho gordo. E hoje vamos falar de bênçãos, maldições, enquanto dois estados opostos que a pessoa sente na sua busca espiritual. Não só a pessoa que procura uma sublimidade espiritual. Há alturas na vida em que a pessoa sente que tem uma série de má sorte, perde interesse, etc, etc. Se formos a um psicólogo, ele diz que é depressão ou que tem a ver com algum tipo de trauma mental. Se formos a um curandeiro, diz que é uma maldição. Um cabalista, como é que ele vê este tipo de situações, este tipo de acontecimentos, má sorte? Dr. Lightman, esse tipo de pessoa que está a falar está envolvida totalmente nos seus próprios interesses. Mas estamos a falar de uma pessoa que quer encontrar o seu caminho na vida e que já está a tentar encontrar este sistema da natureza chamado Criador e que está a tentar fazer um escrutínio, como este sistema o governa e como o pode influenciar. Então aqui já existe uma interação completamente diferente entre o homem e o criador. Então é possível dizer que, bem, na verdade é um sistema muito interessante. Quando a pessoa revela como está em conexão com o sistema, como pode mudá-lo, como pode sentir-se de forma diferente na sua interação com o sistema. Na verdade, é muito interessante. A pessoa recebe uma opção muito interessante para investigar a natureza, o Criador, o mundo que o rodeia. É uma oportunidade única. Michael, então se eu entendi corretamente, para alcançarmos a definição do que é uma bênção, o que é uma maldição, está a dizer que tudo o que está escrito, todos os textos das fontes, a começar com o Tanakh, o Talmud, a Mishnah, e claro, os escritos cabalísticos, os diferentes escritos cabalísticos, já falam de uma pessoa que já se encontra numa busca espiritual, que já está a procurar o Criador. Outro lado, sim, não se relaciona apenas com uma pessoa normal neste mundo. Apenas se a pessoa quiser alcançar a força da natureza, o Criador, que governa todas as pessoas, que o governa a ele, que deseja trazê-lo para alguma espécie de estado consciente. Michael, então se estamos a falar destas pessoas, então vamos dar a definição do que é uma bênção e o que é uma maldição para uma pessoa que está a avançar espiritualmente. Dr. Leiter, uma pessoa que sente que está num mundo que não compreende, que sente que este mundo foi criado para ele, que quer revelá-lo, alcançá-lo, adaptar-se ao mundo, ou adaptar o mundo a ele próprio. Resumidamente, alcançar uma sensação correta, um sentimento comum. Este tipo de pessoa começa gradualmente a estudar a natureza, procura formas de abordar a natureza e se tem determinados registros nele, mesmo que seja uma criança pequena, então já se desenvolve de uma forma diferente. Ele sente que precisa de compreender o sentido da vida, para que serve, para que lhe foi dado, etc. E essa pessoa procura o sentido da vida.
e encontro de forma gradual. Michael, então o que é uma bênção? Dr. Lightman, que a pessoa é levada ao entendimento do sentido da vida, isto é chamado uma bênção. E se lhe parece que ele não está a ser levado nesse sentido, então é chamado uma maldição. Michael, então, é o homem que determina. Dr. Lightman, sim, depende da pessoa. Michael, agora eu sinto que de alguma forma do alto há forças que me estão a atrair para a espiritualidade, e então se eu sentir que as forças me estão a afastar, é uma maldição e as outras são uma bênção. Dr. Lightman, certo? Michael, é possível dar uma definição de que se a pessoa recebe uma intenção para doar e leva-se acima dos seus pensamentos egoístas, isso é como uma bênção? Ou ao contrário? Dr. Lightman, claro, isto já é ajuda desde o alto. É uma definição mais precisa. Sim? Michael, se olharmos para o Criador, se discernirmos o Criador como natureza, que o homem já está numa certa harmonia com a natureza e o Criador é natureza, o que significa abençoar o Criador? Dr. Lightman, acontece que a pergunta é a seguinte: o homem recebe constantemente diferentes influências da natureza, do ambiente, do mundo circundante, e talvez através de milhões de outros canais e influências, etc, etc. E ele reage a isso. Como é que podemos entender o que recebemos e como é que precisamos de reagir a isso por forma a alcançá-lo? Desse nível da natureza com o qual estamos a interagir, surge uma disposição correta e mútua que nos avança da forma mais correta para a frente, para a revelação total da natureza em nós e a nossa revelação da natureza. Então, se eu entendi corretamente, temos a natureza. O homem existe neste sistema fechado chamado natureza, e a natureza opera através da pessoa, através de diferentes canais, a família, o trabalho, etc, etc. Em todos os níveis, no nível inanimado, vegetativo, animal, no nível humano. E aqui, falando da percepção da realidade, se a pessoa percebe que pode usar todas estas perturbações para o avanço, é considerada uma bênção. Se ele não conseguir justificar isso, então é uma maldição. Dr. Lightman, certo, mas na realidade a pessoa recebe sempre a oportunidade para se elevar e revelar a natureza do Criador e alcançar uma bênção. E se não funcionar, então a pessoa precisa de ainda assim relacionar-se com ele próprio, relacionar isso com ele próprio. Michael, eu tenho perguntas aqui de vários níveis. A próxima pergunta é: qual é o ponto de bênção, uma bênção aos outros? Dr. Lightman, é para não nos esquecermos que nós ainda assim estamos numa conexão constante e absoluta com a força superior. E, portanto, é assim que temos que nos relacionar com isto. Ou seja, em todas as situações na vida, até nos espaços mais pequeninos, todos os movimentos internos ou externos, precisamos de sentir que estamos a interagir com isso. Então, até na ação mais animalística, como comer, Dr. Lightman, não é uma ação animalística. Nós podemos trazê-la do nível corpóreo para o nível espiritual. Se sentimos que estamos a receber do Criador e com o objetivo de animar o nosso corpo e que o nosso corpo fica animado, reanimado por isso e sentimos que estamos, através deste corpo, a tentar direcionar-nos ao Criador, então isso não é só comer calorias como um animal. Michael, então isso depende da pessoa, do homem em si mesmo, como ele se relaciona com essa ação. Diz que a revelação e a ocultação do Criador testifica que aquilo que dizemos acerca dele, se abençoamos o Criador ou se o amaldiçoamos,
Então acontece que aquilo que nos é revelado abençoamos. Se ele está ao oculto da pessoa, então a pessoa amaldiçoa. É assim que funciona? Dr. Lightman, não exatamente. Acontece que o Criador está ao oculto e o homem pode não querer revelá-lo, porque tem medo que a revelação do Criador vá rebaixá-lo, vá prejudicá-lo no que diz respeito às suas boas ações. E, portanto, a revelação ou a ocultação do Criador não é assim tão inequívoca que se o Criador for revelado somos justos e se ele estiver oculto somos ímpios. Isso é verdade apenas de forma relativa. Michaela, abençoar o Criador, se ele estiver revelado. Dr. Lightman, não. Possivelmente o homem também alcança um nível em que pode abençoar o Criador num estado de ocultamento também. Дальше. Ну, вот вы пишете, что в своем блоге, что благословение это Michael сила, escreveu дающая no возможность seu подняться над blog эгоизмом, que uma соединяться с bênção é uma другими força que людьми. nos dá То есть благословлять a кого-то, possibilidade de это nos значит elevarmos давать ему acima силы do nosso веры ego e дать. abençoar alguém. Правильно? Sendo que abençoar é dar a alguém o poder da И doação, наоборот, проклятие это как бы обратное do действие, amor. Dr. когда мы Lightman, даем certo. возможность другим Michael, e pelo contrário, развивать это a свойство. maldição é o oposto. Não damos às pessoas a possibilidade de desenvolver essa possibilidade. Dr. Lightman, bem, aí há casos particulares, mas vamos dizer que sim. Michael, podemos pedir ao Criador uma bênção para a nossa família, para os nossos amigos, para a humanidade? O que é que isso significa? Dr. Lightman, sim, mas acontece que isso já depende. A pergunta é simples. Se nós pedirmos algo do Criador, então significa que o que estamos a ver agora é o que essa pessoa está a receber do Criador, não é suficiente, que é mau. Porque todos nós existimos apenas para sermos nutridos pelo Criador, ou para recebermos dele. Se nos voltarmos para o Criador e pedirmos para receber outra coisa, é como se estivéssemos a dizer que o que ele nos está a dar não é suficiente. Então o que é que estamos a receber dele e para quê? Podemos voltar-nos para o Criador e receber algo dele se quisermos aumentar a nossa doação aos outros para passá-la através de nós mesmos. Caso contrário, o nosso pedido ao Criador para ele nos dar algo é egoísta. Michael, então é uma maldição. Estamos a condenar. Sim, é verdade. Então podemos pedir pelos outros apenas para que eles estejam na qualidade do amor e da doação. Que esta qualidade seja revelada neles. Dr. Lightman, claro. Caso contrário, automaticamente aumenta o seu egoísmo e então vai ser considerado como uma bênção para eles. E se pedirmos por outra coisa para além disso, significa que já não estamos a justificar o Criador? Significa que estamos a trazer mal às pessoas também. Mesmo pedirmos algo egoísta, Dr. Lightman, sim, isso é chamado que a estrada para o inferno está pavimentada com boas ações. Está claro que se a pessoa está doente, isso também vem do Criador. Ou seja, qualquer estado nosso começa com o Criador. E se pedirmos por alguém, se fizermos um pedido, estamos a tentar melhorar algo, então temos que compreender o que estamos a fazer. Se estamos a fazer bem à pessoa ou não. E aqui temos escrutínios sérios. Ou seja, então temos que fazer um escrutínio muito sério sobre o que estamos a pedir, Dr. Lightman, sim? Ou seja, obviamente que há aqui um desejo, nem tenho que abrir a boca. Se é uma pessoa próxima, eu quero que esteja bem. Dr. Lightman, esse é um dos seus desejos. E o outro desejo é quando se volta com uma intenção depois de já ter alcançado uma decisão.
Michael, sim, isso é um tópico diferente. Devemos ter medo das maldições e que mecanismo é que funciona aqui? Quando dizemos bênção ou maldição, vem do Criador ou de outra pessoa? Às vezes sentimos que vem do Criador, outras vezes sentimos que vem de outra pessoa. Seja a bênção, seja a maldição. De onde é que vem? Qual é a origem? Dr. Lightman, uma bênção ou uma maldição derivam da mesma força superior, de acordo com o nosso desejo. Na medida em que o nosso desejo é bom ou mau, e pode influenciar essa origem. E todos nós estamos incluídos num sistema interconectado chamado Adão. E, portanto, todos os nossos pensamentos, intenções, ações, estão todos interconectados e definem um estado, condições, e é assim que vemos o nosso mundo de uma forma distorcida. Que não somos estúpidos, que até somos desenvolvidos, mas o nosso desejo em relação uns aos outros é egoísta. E, portanto, estamos apenas a arruinar a vida uns dos outros. Michael, suponhamos que a pessoa tenha uma série de acontecimentos, de problemas. Dr. Lightman, acontece por diferentes razões, muitas razões, ligadas ao sistema geral. Michael, e se há uma maldição em que intencionalmente traz à pessoa diferentes... Dr. Lightman, isso pode acontecer. Michael, então isto são estados diferentes. A pessoa deveria ter medo das maldições? Dr. Lightman, sim. A pessoa precisa de o fazer de forma a que as pessoas não pensem em si ou que pensem bem de si. Michael, então devemos garantir que os outros pensem bem de nós? Dr. Lightman, sim, por que não? Michael, mesmo as pessoas que não estudam a sabedoria de Kabbalah? Michael, sim, que as pessoas sintam que você quer bem. E isto vai proteger-me das maldições? Dr. Lightman, depende em que estado é que se encontra, em que sociedade é que se encontra, se está a fazer o máximo que pode, por forma a que a humanidade avance para o bem, então obviamente que há muitas pessoas que o veem como avançando para o mal. Então o que é que podemos fazer? Michael, do ponto de vista da ciência, que mecanismo funciona aqui? Está em operação aqui? Existe esta experiência de eu acreditar ou não, mas dizem que do ponto de vista físico, o olho gordo não existe. Mas há certos, sabe, esta teoria que diz que se a pessoa recebe um olho gordo, esse mal muda o ADN da pessoa, muda os parâmetros físicos e a pessoa sente mal, tudo ao nível das ondas, e realmente isso existe. Dr. Lightman, claro, isso é o nosso desejo. E o nosso desejo tem uma ação física. Michael, é interessante porque quando fizeram esta experiência descobriram que quanto mais egoístas as pessoas eram, mais egocêntricas, mais rapidamente conseguiam. Bem, perceber esta corrupção. Dr. Lightman, claro. Michael, os cientistas alcançaram a conclusão, eventualmente, de que certas palavras humanas não só possuem ações energéticas que podem influenciar o ADN e que a força da ação depende do que é dito. Há certas palavras que, se as dissermos, podemos dizer nos filmes e isso, a vozinha que diz umas palavras pouco claras e elas influenciam a pessoa. Isso existe? Dr. Lightman, certo? Michael, ou seja, há certas palavras que possuem... Dr. Lightman, há estas coisas, diferentes maldições, todas elas têm um certo significado e podem todas funcionar, porque é o desejo do homem que
que está claramente direcionado para uma certa direção, para ou para o outro, para examinar durante centenas de anos como influenciam, qual é a sua influência. Há pessoas que têm maior influência, pessoas que têm menos influência. Não são só xamãs e feiticeiros. Há essas forças no mundo que podem começar a correr para determinados feiticeiros e pagarem para se livrarem dessas coisas. Não. Nós temos que, de forma precisa, precisamos de entender de forma precisa que tudo existe na natureza, mas nós temos que estar acima dessas coisas. Se queremos o bem, se queremos que as pessoas se aproximem uma das outras para se elevarem acima do mal, então, obviamente, que através disso podemos diminuir o mal e cobri-lo com o bem. Miguel, então está a dizer que estas coisas existem apenas numa percepção egoísta da pessoa e que a pessoa vê este mundo porque está num determinado tipo de percepção e que estas forças têm determinada influência dependendo do que ele vê. Então, existe o olho gordo e a pessoa influencia a pessoa com o seu desejo, e também há uma maldição em que ele precisa dizer certas palavras. Obviamente é o seu desejo que está por trás disto, mas há forças nas palavras ou no desejo do homem de magoar os outros? Dr. Lightman, está tudo no desejo, não nas palavras. Pode não dizer nada e ainda assim causar um impacto. Michael, então não há significado especial nas palavras que o diz, Dr. Lightman. O que o diz, os esforços que está a colocar no que está a dizer, isso é que dá a essas palavras o seu poder. Michael, alguém está a perguntar se podemos, do ponto de vista da sabedoria da Kabbalah, podemos considerar uma maldição receber para nós mesmos? Dr. Lightman, sim, podemos dizer que sim, mas isso já é um nível diferente. Usar o ego, ou seja, usar qualquer um dos nossos desejos e qualidades para para o seu próprio prazer, para o seu próprio preenchimento, controlar os outros. E isto é tudo. Podemos chamar-lhe não magoar os outros, mas magoar-se a si próprio. Ela uma vez ouvi dizer que quando uma pessoa recebe dinheiro na lotaria é uma maldição. O que quer isso dizer? Porquê? Dr. Lightman, porque afasta-o do curso normal da vida. E não é um presente, é uma maldição. É por isso que dizemos que do Criador aqui tem uma recompensa e aqui tem uma maldição. E escolha. Escolha o bom caminho. Michael, a pessoa não o escolheu. Bem, simplesmente ganhou a lotaria. Dr. Lightman, então entregue-o, deu aos outros. Você faria isso? Dr. Lightman, eu não quero falar sobre mim. Porque também não é simples compreender isso de dar. Dr. Lightman, na realidade eu prefiro não receber nada para mim. Nem um apartamento, nem um carro, nem nada. Nem o que eu fiz, nem o que fiz na vida e no mundo. Michael, então, riquezas, podemos chamar-lhe uma maldição? Quando somos verdadeiramente ricos. Dr. Lightman, o mínimo que precisamos para a nossa existência. E para além disso, já pode trabalhar ou operar contra o avanço espiritual da pessoa, pode desviá-lo disso. Ela então tem tudo a ver com o prisma de se nos traz para mais próximo da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual, ou se nos afasta. Dr. Lightman, sim, esse é o único critério. Michael, e se estivermos a falar de uma pessoa que já está numa busca espiritual, então ele determina se é uma bênção ou uma maldição? Dr. Lightman, sim, isso já é fácil.
вы говорите, что нет никаких материальных Michael наказаний, está a dizer que não проклятий, что мы existem остаемся в своих castigos эгоистических желаниях и físicos, существуем в них, maldições, и это и есть enquanto наказание и permanecemos no проклятие. nosso desejo egoísta, permanecemos То neles, есть, если я хочу кого-то e благословить, este é o я castigo ему, e a ну, maldição. Ou seja, se можете queremos нас abençoar благословить, alguém, людей, которые сейчас pode смотрят, что значит благословить? abençoar-nos? As pessoas que estão a ver, o que é que significa abençoar? Dr. Lightman, nós podemos tentar e trazer a pessoa para mais próxima de nós e tentar convencer a pessoa através de palavras, ações, que a pessoa possa apreciar a grandeza das forças do amor e da doação. E vamos tentar conectar com Можно isso. сказать так, что если я кого-то Michael, é possível благословляю, то dizer значит, que se abençoarmos alguém, я желаю ему, чтобы, или помогаю então ему, чтобы он queremos раскрыл ou высшую силу Творца? ajudamos a pessoa a revelar a força do Criador? Dr. Lightman, claro, essa é a única bênção. А вообще есть такое напрямую, Michael, когда existe tal это когда coisa человек благословляет, como вот есть благословение от Творца, diretamente, ou seja, quando a как его pessoa можно ощутить? abençoa, há uma bênção do Criador, podemos senti-lo. Dr. Lightman, ainda assim passa através das pessoas enquanto regra, e se não pelas pessoas, a pessoa não sente como vem até aí. E ele apenas vê o resultado disso. Michael, então não há uma influência direta no Criador numa pessoa, mas apenas através dos objetos do nosso mundo e de outras pessoas. Dr. Lightman, certo? Muito obrigada, professor. Foi um tópico muito interessante. Espero que tenhamos, de alguma forma, feito um bom escrutínio. Dr. Lightman, sim, há muitas coisas aqui. Vamos continuar. Obrigada e tudo de melhor.